vai permanecer com essas informações, tá? Então, assim, o veículo que quiser fazer pergunta é limitada a 2 perguntas por veículo, tá? E assim, a gente vai fazer a primeira rodada, e aquele... Só posso passar por aqui? Passar aqui. Fica melhor eu ir para lá, senão eu vou atrapalhar vocês. Então, o primeiro veículo que quiser se manifestar, até a gente vai estar controlando ali para dar oportunidade para que todos possam fazer a sua pergunta. Podemos começar, então... Às vezes vamos começar primeiro narrando tudo. Eu acho que... Eu acho que eles falam. Sim. Acho que é importante. Sim, eu não terminei de me explicar. Antes, inicialmente, eles vão fazer a leitura, tá? A comissão vai ficar depois disponível para os questionamentos. Não vai fazer a leitura integral. Não. São 56. A conclusão. Tá? Então, depois que eles terminarem de apresentar, então, o relatório, a conclusão, né, do trabalho, aí sim a gente vai iniciar, então, com os questionamentos limitados a 2, né, evitando também comentários e apenas sendo objetivo, né, também limitado ao minuto para ser mais rápido o trabalho e objetivo. Tá certo? Podemos começar, então, passo a palavra ao presidente da... Bom, boa tarde a todos. É o nosso trabalho como legislador. Quero deixar bem claro aqui a toda a população que está nos assistindo que essa casa aqui não tem perseguição com vereador nenhum. É o nosso trabalho como legislador. Veio denúncias gravíssimas, tá? Onde foram 14 vereadores que assinaram a abertura de uma CPI. Nosso trabalho é legislar e fiscalizar. Com 14 assinaturas, abrimos a CPI, com denúncias graves. E deixo bem claro aqui que não tem perseguição com vereador nenhum. Cada um é responsável pelos seus atos. Cada vereador, falo por mim. O que eu fizer, eu tenho que responder. Então, quero deixar bem claro aqui que eu escutei de várias pessoas que então é perseguição, não. Esse é um trabalho de respeito. É uma CPI, quero já agradecer todos os membros pelo trabalho que nós fizemos, pela nossa assessoria. É o nosso trabalho, deixar bem claro aí, tá? E deixo a palavra agora com o nosso relator. Boa tarde a todos. Como falou o nosso presidente, a gente, com os demais membros da CPI, a gente ouviu todos e em conjunto fizemos o trabalho da relatoria, né? E o que eu vou ler agora aqui, talvez alguns de vocês já leram, mas eu vou ler toda a conclusão para quem não leu, para depois, então, quem tiver perguntas, proceder com as perguntas, tá bom? Então, da análise dos procedimentos por esta comissão parlamentar de inquérito. A comunicação inicial da instalação da CPI, bem como todos os atos que afetam os atos e indivíduos investigados, foram devidamente formalizados, conforme previsto na Lei Orgânica do Município de Bento Gonçalves e no regimento interno da Câmara Municipal de Bento Gonçalves. Foram conferidos aos advogados do vereador investigado Moacir Antônio Camerini todos os direitos próprios de acompanhar e obter vistas cópias de todo o processo investigatório em todos os momentos dentro das prerrogativas estabelecidas em lei. A intimação dos depoentes e do vereador investigado, Moacir Antônio Camerini, para os respectivos depoimentos foram feitas pessoalmente de acordo com a legislação penal. Foi garantido ao vereador investigado Moacir Antônio Camerini, na audiência realizada em 12 de nove de 2019, o direito de permanecer em silêncio. Foi garantido o princípio do contraditório e da ampla defesa para buscar a eficácia administrativa e eficácia política, seguindo as devidas normas, como o direito de ser ouvido, expressando suas razões e seus argumentos, além do direito de fazer-se representar por advogado. Não houve impedimento da produção de prova e, a seu favor, até o parecer final da comissão sobre o objeto apurado. Não foram convocadas autoridades fora do âmbito da atuação da CPI e por ela impedidas de serem convocadas sem a devida deliberação do plenário da Câmara Municipal de Bento Gonçalves. A CPI, na perícia realizada no perfil falso
no Facebook, Roberta Almeida, agiu com respaldo do Poder Judiciário, conforme sentença das folhas 140 e 142. Foram realizadas todas as coletas de depoimentos e diligências internas e externas apontadas e deliberadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Não houve fatos novos estranhos ao objeto indicado no momento da abertura da CPI, existindo tão somente fatos resultantes de encadeamento, ainda que inicialmente não previstos, tendo sido tomadas as providências necessárias para a condução de tais fatos dentro do objeto determinado inicialmente para sua apuração, devidamente adequados ao regulamento da CPI. Não houve divulgação dos trabalhos da CPI vedados por lei quando a Comissão Parlamentar de Inquérito, atuando com cuidados e discrição, evitando que terceiros fossem injustamente colocados à execração pública sem haver comprovado ou mesmo suficientemente esclarecido seu envolvimento com o objeto que está sendo apurado. Toda a publicidade teve finalidade útil e nobre, atendendo unicamente ao princípio do interesse público, transparência à sociedade e preservação dos direitos dos envolvidos. Todos os prazos legais foram rigorosamente cumpridos. Os trabalhos da CPI foram concluídos dentro do limite temporal legalmente estabelecido. Conclusões agora. Antes de formatar a conclusão deste relatório, faz-se necessário reforçar novamente o entendimento de que as conclusões das CPIs municipais não têm a natureza de sentença, não punem, não podem indiciar ou sugerir crimes comuns ou infrações político-administrativas. Seus trabalhos são meramente investigativos. O resultado da somatória dos esforços de investigação dos vereadores, membros desta comissão parlamentar de inquérito, coletando evidências, apurando indícios e provas, obteve-se como resultado final a produção de provas através de documentos, depoimento e perícia. Tais provas devem ser analisadas contextualizando uma com a outra, a fim de obter de forma mais precisa possível a elucidação dos fatos. Das provas documentais obtidas durante a investigação, pode-se extrair que, conforme a imagem de folhas 13 a 39, que foram confirmadas e detalhadas nos depoimentos acima transcritos, restou provado que o vereador investigado Moacir Antônio Camerini ordenava que seus funcionários, Denis Alex de Oliveira, coordenador de gabinete, Jorge de Matos, assessor parlamentar, e Jorge Brosalto Júnior, assessor parlamentar, criassem, utilizassem perfis falsos e elaborassem memes e conteúdos inverídicos, fake news, para espalhar pela internet e para denigrir a imagem de autoridades locais e demais parlamentares, espalhando desinformação. Restou provado também que, em algumas ocasiões, o próprio vereador investigado Moacir Antônio Camerini disseminava nas redes sociais memes e conteúdos inverídicos, fake news, a fim de denigrir a imagem de autoridades locais e demais parlamentares, espalhando desinformação. Dos depoimentos obtidos durante a investigação, pode-se extrair que todos ex-funcionários do vereador investigado Moacir Antônio Camerini, tais sejam Denis Alex de Oliveira, coordenador de gabinete, Jorge de Matos, assessor parlamentar, e Jorge Brunzato Júnior, assessor parlamentar, afirmaram de forma uníssona que os perfis falsos Pedro Baio e Leonel Bolsonaro eram utilizados pelo vereador investigado e que foram criados por ele. Afirmaram também de forma uníssona que computadores, equipamentos e a internet da Câmara Municipal de Bento Gonçalves eram utilizados pelos mesmos e pelo vereador investigado para a criação e manutenção de perfis falsos, bem como para a disseminação de conteúdos inverídicos no Facebook e WhatsApp. Afirmaram também de forma uníssona que o vereador investigado Moacir Camerini montava memes acerca dos vereadores e autoridades. Os argumentos são uníssonos e coerentes no que dizem respeito à conduta do vereador investigado, Moacir Antônio Camerini, e então integrantes de seu gabinete, confirmando a veracidade dos documentos e demais provas colhidas nos autos. Do depoimento da senhora Rogéria Policarpio,
contextualizando com os depoimentos dos ex-funcionários, vereador investigado Moacir Antônio Camerini, resta provado que o vereador investigado Moacir solicitou que a mesma efetuasse postagem de meme relacionado ao vereador Anderson Anella, conforme consta folha 111 a 113, além de criar denúncia falsa de racismo a fim de atingir o mesmo a pedido do vereador investigado. O vereador investigado, Moacir Antônio Camerini, por sua vez, em seu interrogatório, limitou-se a negar as imputações, refutando-se, tergiversando em suas respostas. Em algumas imagens apresentadas em audiência, onde consta claramente o seu nome, enviando memes ou mesmo, estranhamente diz não reconhecer tais postagens. Da perícia efetuada durante a investigação, pode-se extrair que, além de todos expostos no tópico 2.4, item 1, que se faz a remessa a fim de evitar tautologia, o perfil falso Roberta Almeida, conforme áudios que constam na mídia de folha 122, era de conhecimento do vereador investigado Moacir Antônio Camerini, conforme foi também demonstrando na audiência do interrogatório do mesmo em 12 de 9 de 2019, pelo vereador membro titular Anderson Anella. Os mesmos áudios constam na mídia da folha 124 a partir das 3 horas e 40 minutos, que é um vídeo da íntegra do grupo de WhatsApp do gabinete do vereador investigado Moacir Antônio Camerini, em que mesmo envia 3 áudios que são mencionados pelo seu ex-assessor parlamentar Jorge Bronzalto Júnior na folha 120. Tais áudios versam sobre uma postagem que o vereador investigado, Moacir Antônio Camerini, sentiu-se ofendido e determinou para o grupo de seu gabinete, em mensagem de áudio voz, que seus funcionários apagassem os comentários que se referiam à sua pessoa e que foram efetuados por um usuário chamado Tiago Zimmermann, afirmando: e por que não pediram para o Bronzato ver a situação dessa Roberta? Aí tiraram aquele comentário do cara e bloquearam o cara lá. Estão fazendo o quê? Estão dormindo? Esse foi um claro pedido do vereador investigado Moacir Antônio Camerini para que funcionários utilizassem o perfil falso Roberta Almeida para fazer sua defesa na rede social Facebook e para tirar um comentário corolário, lógico, tem que ter acesso a esse perfil. E essa situação, o vereador investigado prova que sabia da existência do perfil falso, bem como da destinação e de sua utilização. Ademais, é nítido que o perfil falso Roberta Almeida era utilizado sob aval e comando do vereador investigado Moacir Antônio Camerini para os fins que ele favorecia. As conversas juntadas pelo vereador investigado Moacir Antônio Camerini nas folhas 81 e 84 e na folha 383, trocadas com o então coordenador de gabinete Denis Alex de Oliveira, evidenciam o assunto envolvendo os comentários do usuário Tiago Zimmermann, que lhe ofenderam. Aliás, na folha 84 e na folha 383, inclusive o login e a senha do usuário falso Roberto Almeida é enviada para o vereador investigado Moacir Antônio Camerini, com fins não conhecidos ainda. Ainda na folha 84 e 383, o vereador investigado Moacir Antônio Camerini escreve em letras garrafais em conversa com o seu então coordenador de gabinete Denis Alex de Oliveira: já falei para não me arrumarem problema com isso. Ora, na flexão do verbo ao tempo a palavra falei, Moacir Antônio Camerini falava com seus subordinados sobre a prática dos perfis fakes, o que é uma confissão real de que, no mínimo, o mesmo sabia há algum tempo sobre a existência de perfis falsos atuando em seu favor. Isso tudo é mais uma prova de que o mesmo tinha conhecimento da existência e fins de utilização do perfil falso no Facebook, denominado Roberto Almeida de outros perfis. Por todo exposto, não é crível que o vereador investigado Moacir Antônio Camerini alegue que não tinha conhecimento e que não participava das ilegalidades que ocorreram dentro do seu gabinete,
utilizando a estrutura funcional e estrutura de equipamentos e internet da Câmara Municipal de Bento Gonçalves. Portanto, tempo está provado que o vereador investigado Moacir Camerini agiu com dolo. Mesmo que fosse considerado que o vereador investigado Moacir Antônio Camerini não agiu com dolo, o que claramente não é o caso, ou mesmo no mínimo agiu com culpa pela má escolha na contratação de seus funcionários e falhou gravemente na vigia dos trabalhos dos mesmos por ser tanto tempo mesmo sabendo das ilegalidades, sendo permissivo, negligente e complacente em relação às ações dos funcionários do seu gabinete, possibilitando e contribuindo para que tudo o que for aqui relatado acontecesse. Pode-se falar aqui em culpa em elegendo, que é a culpa em eleger, ou seja, a culpa do vereador investigado em falhar ou indicar, nomear pessoas íntegras e capacitadas para determinadas tarefas, assumindo a responsabilidade dos atos por eles praticados, e na culpa invigilando, que consiste na culpa em vigiar, remetendo-se à responsabilidade que o vereador investigado tinha o dever de cuidar, de vigiar e fiscalizar as tarefas que eram desempenhadas pelos 3 funcionários, salientando que, conforme folha 386, uma das atribuições que o vereador investigado delegava aos seus funcionários era o apoio nas redes sociais, sendo que o trabalho dessa CPI teve êxito em evidenciar como funcionava tal obrigação. No balanço geral de todo o processo, em especial do clamor social para que esse poder legislativo cumprisse a sua função no processo rigoroso de apuração dos fatos denunciados que transformou esse parlamento num alvo de interesse crescente da sociedade, que espera na instituição Câmara Municipal toda a confiabilidade e credibilidade, acredita-se que os dados aqui reunidos podem servir de fonte de informação para diversos órgãos, setores e segmentos da sociedade, interessados em analisar a conduta de todos os integrantes e fatos investigados que integralizaram o procedimento. Diante de todas as irregularidades constatadas, é, antes de tudo, um dever dos membros dessa comissão parlamentar de inquérito dar a devida resposta não só para os demais vereadores dessa instituição e autoridades locais, como para toda a sociedade, preservando, acima de qualquer coisa, a imparcialidade da ordem política ou partidária. Ciente do compromisso dessa CPI, bem como dos limites que lhe são impostos por lei e consideradas as evidências das irregularidades apontadas neste relatório diante de todo exposto e das provas que encontram-se anexadas ao processo administrativo 66/2019, os vereadores membros titulares da Comissão Parlamentar de Inquérito denominada CPI das Fake News se resguardam no direito de afirmar que restou provado que o vereador investigado Moacir Antônio Camerini utilizava-se da estrutura funcional da Câmara Municipal de Vereadores para a criação e manutenção de perfis fakes nas redes sociais com o objetivo de disseminar falsas imagens, vídeos e toda espécie de comentários caluniosos, injuriosos e difamatórios, já explicitando nos autos acerca de acontecimentos relevantes no município, bem como de autoridades e demais vereadores, sendo que em alguma ocasião no WhatsApp, folha 1339, o próprio vereador investigado, Moacir Antônio Camerini, fazia a disseminação de conteúdos inverídicos e depreciativos. Encaminhamentos finais. Considerando o conjunto probatório que instruiu o presente relatório, recomendamos os seguintes encaminhamentos. Já foi feito, inclusive, doutor, né? O Ministério Público, ao Executivo e a minha. Então, o relatório publicado, divulgado, inclusive, por meios eletrônicos, já foi feito no dia de hoje de manhã, né? Hoje de manhã cedo, né? Foi de ontem? Ontem, publicado hoje de manhã. Ah, publicado hoje de manhã, muito bem. Então foi protocolado ontem e publicado hoje de manhã, né? E assinado também ontem. Que este relatório foi encaminhado à mesa diretora desta casa, então já foi encaminhado no dia de ontem, né?
que este relatório seja encaminhado, já foi também ao Ministério Público Estadual, com cópia integral do processo administrativo 66/2019, né? E também foi encaminhado ao Poder Executivo para conhecimento e providências de sua alçada que entender cabíveis. Este relatório, e com isso declaramos encerrados os trabalhos no dia 2, dia de ontem, né? Da Comissão Parlamentar de Inquérito denominada CPIs da Fake News, né? Assinada no dia 2 de outubro de 2019, então, pelo presidente vereador Joseli Tonieto, pelo vice-presidente vereador Idazir dos Santos, pelo relator, esse vereador Volney Cristófoli, pelo vereador membro titular Anderson Zanella, pelo vereador membro titular Gilmar Pessuto. É isso. Então, agora a gente parte, então, para a coletiva de imprensa. Qual é o veículo que já quer iniciar perguntando? Carlos André Borges. Ele é a Rádio Maravilha. Após toda essa definição, agora qual é o próximo segmento? Próximo segmento, pode ficar à vontade. O trabalho da CPI foi encerrado ontem, né? Então, por parte da CPI, desde o dia 2 de outubro, os trabalhos estão finalizados, né? Os próximos passos, prosseguimentos, já não dependem mais dessa comissão parlamentar de inquérito. A Eduarda. Vocês, por acaso, apuraram desde quando, então, esse vereador investigado tem utilizado as redes sociais aqui dentro da Câmara para disseminar notícias falsas? Foram mais de 83 acessos constatados no perfil ao qual nós identificamos. Isso ocorre há mais de um ano. Não é de hoje, faz um bom tempo já. E só neste perfil que foi periciado nós constatamos mais de 83 vezes o uso dos IPs desta casa. Além dos assessores, o vereador também tinha acesso a esses perfis? Sim. Mais alguém? A comprovação de que ele tinha acesso a esses perfis e não só os vereadores. Foi só a palavra dos assessores, até porque eu acho que um ponto importante, principalmente na oitiva do Camerini, foi o laudo técnico dos IPs. E aí, eu acredito que a partir desse laudo, não foi concluído que foi acessado dentro do gabinete em momento algum, né? Nós temos que fazer uma contextualização, certo? Como é que essa comissão chegou ao perfil Roberto Almeida? Foi entregue a esta casa, através do ex-assessor Jorge Bronzato, login e senha do perfil Roberto Almeida. Logo, nós contextualizando, numa imagem, tudo está no processo, se vocês folharem, vocês vão enxergar, vocês visualizarem no grupo de gabinete, onde tinham os assessores, é compartilhado no grupo o login e a senha do perfil Roberto Almeida. Então, tanto o vereador como todos os assessores sabiam que este perfil era utilizado por eles. Nos áudios, justamente da oitiva, percebam que ele pede para o Denis pedir ao Bronzato, que foi quem entregou login e senha a esta comissão do Roberto Almeida, excluir um comentário e bloquear a pessoa que havia postado no perfil Roberto Almeida uma suposta algo que o vereador investigado não concordava. Tá? Então, dentro de toda essa contextualização, né, mais os depoimentos que foram todos no mesmo sentido, que tanto o vereador sabia quanto ordenava que fossem feitos, se chegou às provas não só periciais, mas e sim contextuais pelos próprios depoimentos e através das perícias também. Mais alguém quer fazer algum questionamento? Kátia Borjonal, Integração. Boa tarde. Agora, qual é o próximo passo? Respondi no início, né? A CPI encerrou suas atividades no dia 2. Todos os passos a serem seguidos, se tiverem passos a serem seguidos, não dependem mais dessa comissão. Ela encerrou seus trabalhos no dia de ontem. Tá, mas até onde eu sei, daqui a pouco tem o resultado da CPI, tem que ser votado em plenário. Pelo afastamento, não necessariamente. Não é o resultado da CPI. São outras ações que poderão vir a acontecer, independente da CPI. A CPI encerrou seus trabalhos ontem. Né? Tá. É importante que a gente frise... Mas seriam ações da onde, de quem, como e por quê? Pode ser até externos ou internos da Câmara. Se alguém fizer qualquer denúncia agora, pegar esse relatório e entender que o vereador tem culpa ou não tem culpa, pode fazer uma denúncia ou não, né?
E aí prossegue, mas não com uma CPI, mas com uma comissão processante. Eu acho que tem... Inclusive o Ministério Público pode pedir. Mas é isso, então é isso que vocês têm que se atentarem. Atentarem ao sentido seguinte: os encaminhamentos foram feitos, eles constam da peça do relatório. Os próximos passos dependem dos encaminhamentos que foram feitos, não mais a esta comissão. Essa comissão, em 2 de outubro, encerrou todas as suas atividades. Antes de dar, só um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. A CPI terminou os trabalhos. Pode, que nem falou o Toffoli, de que algum vereador... Eu gostaria que a gente se atentasse à CPI. Aqui nós não estamos falando dos próximos passos. A CPI encerrou ontem. Tudo bem. Alguém da CPI vai tomar a iniciativa de encaminhar a CPI encerrou ontem. Aí isso é ato isolado de cada vereador. Agora o Gerson Lenha, de que ainda não fez a pergunta. Pode falar, Grupo RSCom. Eu quero saber o que foi conversar com a polícia de fora. Eu não sei, eu estava aqui junto com o senhor. Não, eu saí lá. Não saí, fiquei junto com o senhor. Não, vamos Só um pouquinho, Gerson. Agora a gente está só falando do relatório, depois esse questionamento pode fazer com o jurídico, tá? Passamos então ao Eduardo, da Jornal do Bairro. Talvez então, não sei se cabe, vocês estavam falando que aqui encerrou, mas na visão de vocês, qual seria o passo correto a ser feito com o investigado? Olha, se me permitem os colegas, não é uma questão individual de cada, somos em 17 nessa casa, cabe a análise individual de cada um dos colegas, e aí eu acredito que não seja nenhum momento de saber o que vai ser feito. O importante é que o trabalho foi feito, foi a primeira comissão parlamentar de inquérito do Brasil sobre esse tema em câmaras municipais. Foi um trabalho feito, como bem falou o presidente, de uma forma muito séria, muito séria. Nós manifestamos por diversas vezes que não tem caça às bruxas, não existe perseguição, muito pelo contrário. O que precisamos ter é um trabalho, como feito aqui, por muitas mãos, de seriedade, para que a gente mantenha a ordem e o respeito dentro desta casa, que serve de modelo, que serve de exemplo, é um espelho da nossa sociedade. Todos que já estão aqui já fizeram algum questionamento, então vamos voltar para a segunda rodada. O Carlos André. Vou perguntar ao presidente, né, que hoje deixa de ser presidente, já que a comissão está encerrada. Né, presidente, para vocês, né, o vereador, então, é culpado, né, em relação aos fatos que foram apurados por essa CPI. Né? Ele pode, para vocês, então vocês enviam a alguém da promotoria para que ele seja cassado, que ele deixe o seu cargo como vereador no município? Não, o nosso trabalho foi feito dentro da CPI, ouvindo as denúncias, né, os questionamentos. Aqui, que nem o relator fez todo o relatório, e esse agora encaminhamos ao Ministério Público. Cabe ao Ministério Público agora decidir o que pode fazer, o Poder Judiciário.